necessidade desta reunião, entre os motivos que pode justificar a expulsão de um embaixador acreditado no Brasil, seria a participação em um ato político ou tecer críticas ao governo ou ao presidente da República. Esses representantes de outros países foram levados para uma reunião onde lá houve críticas ao presidente e ao governo. Isso poderia ser interpretado como ato hostil ao presidente e aí provocado a expulsão. O Tribunal Superior Eleitoral, ele sempre ouve convites para observadores. Eles só observam, não entram no mérito da campanha eleitoral, não entram no mérito do processo eleitoral. Observam e pronto, nada mais. Agora, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do presidente Edson Fachin querem fiadores do processo eleitoral. Ninguém pode ser fiador de algo se não analisa a fundo o que está acontecendo nos bastidores. O Augusto, sobre a fala lá, japona não é toga, é mesmo, do Áureo Melo, em 1964. Ele mostrou que os militares não poderiam substituir o Supremo Tribunal Federal. Uma frase muito importante dizendo que as leis tinham que ser cumpridas. Luciana, 1 minuto e meio. O brasileiro precisa repetir 1000 vezes essa frase do presidente Bolsonaro. O ministro que soltou Lula hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral. É inacreditável isso que nós estamos vivendo, Vitor. Além do TSE já ser uma jabuticaba brasileira, difícil de explicar, nenhum país do mundo tem um Tribunal Superior Eleitoral, e mesmo se tivesse, duvido que seria presidido por ministros da Suprema Corte daquele país. Ou seja, ministros que têm que olhar a Constituição, aplicar a Constituição, mas aí voltam para outro tribunal para observar atos administrativos, atos eleitorais, ou seja, nós precisamos consertar isso urgentemente. Agora, interessante também que semana passada a parlamentar Érica Cocai, ela publicou aí nas suas redes, nas suas plataformas e nas suas redes sociais uma declaração, né, seu perfil oficial, dizendo que as urnas em 2018 elas foram fraudadas, que a eleição é falsa, que as urnas foram fraudadas, e nada aconteceu com a Érica Cocai, absolutamente nada. De novo, o desmando desses ministros que acham que mandam no Brasil, que ignoram a Constituição, que têm inquéritos de perseguição pessoal, como o senhor ministro Alexandre de Moraes ao deputado Daniel Silveira. Isso tudo só acontece porque nós temos homens sem espinha dorsal no Senado para frear, para brecar esse tipo de inconstitucionalidade e covardia também. O senhor ministro Pacheco, o senhor o senador Rodrigo Pacheco, ele não pode ser desligado de toda essa conversa. Onde tem inconstitucionalidade, tem que ter o nome do Rodrigo Pacheco, porque ele é a única ferramenta da nossa Constituição capaz de parar esse tipo de atrocidade que está implodindo os pilares da nossa democracia. Não dá para falar de Supremo Tribunal Federal e inconstitucionalidades perpetradas por esses ministros sem citar sempre o senhor senador Rodrigo Pacheco. Você, Fiuza, 3 minutos. Olha, Vitor, tentar aqui sempre ser propositivo, construtivo, né? A gente não quer crise, a gente não gosta de crise, a gente quer que o sistema funcione normalmente, que a democracia seja respeitada, a gente não tem partido. Só que o Supremo Tribunal Federal, né, na maioria da sua composição, e o TSE não estão nessa toada, não estão sendo construtivos, não estão tendo uma conduta idônea. Essa reunião a qual o presidente da República se refere, do ministro Fachin com embaixadores, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O teor do que se fala ali é inaceitável. Se o país não tivesse, eu não sei o que está acontecendo, né?
A gente fica meio aqui quase numa corregedoria, porque o normal seria o seguinte: basta, parou aí. Né? Um sentimento que até recentemente era uma reação natural da sociedade, viria do próprio judiciário, viria da imprensa, viria do Ministério Público, viria do Congresso. Não pode o juiz, o integrante das cortes máximas do judiciário, fazer política, retórica desse jeito. Isso não existe. Então, esses ministros, eles não têm sutileza aí. Esse negócio de dizer, quer dizer, o ministro Fachin, ele faz, né, ele tem uma conduta frequentemente hostil à figura do presidente da República. Ele esperou o presidente chegar em Moscou para fazer uma coletiva bizarra, dizendo que os hackers russos ameaçam o sistema que ele mesmo dizia que era perfeito e inexpugnável. Isso aí, esse tipo de coisa não é aceitável, isso é grosseiro. Então, eles fazem o tempo todo. O ministro Alexandre de Moraes persegue o presidente e coloca ele no inquérito das fake news, que o seu próprio ex-colega diz que é o inquérito do fim do mundo. É, no mínimo, controverso. Eminentes juristas dizem que não pode ser feito dessa maneira, e não tem problema. Eles vão lá, afirmam que o presidente quebrou um sigilo que não existia, e aí? Isso custa o quê para quem está fazendo isso? Tem uma revisão, tem um contraste, é fake news? O que é isso? O que é esse tipo de conduta? Um ministro que recém havia deixado a presidência do TSE vai a Boston fazer um proselitismo contra esse presidente da República. Então, é claro, Vitor, para concluir, que o ambiente inspira desconfiança, porque eles estão fazendo política de forma grosseira e são os árbitros do processo. Já o Augusto comenta também, antes, mais um trecho do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro.